Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a resolver os exercícios do apêndice A do livro Cálculo, do autor James Stewart. Esse apêndice fala sobre números, desigualdades e valores absolutos e módulos. Tudo bem? Vamos lá? Esses primeiros exercícios são a respeito de módulo. Eu vou procurar também, pessoal, fazer uma resolução comentada, comentar cada um dos exercícios, o que está por trás da resolução de cada exercício, tá bom? Bom, os primeiros exercícios falam de módulo. Qual é a definição de módulo mesmo? Vamos lá, olha só. Módulo de um número x, que você notaciona assim, olha. Módulo de um número x vai ser o próprio número x, se esse x for um número maior ou igual do que zero. Módulo de um número é ele mesmo se esse número for um número maior ou igual do que zero. E vai ser o oposto dele, e aí você escreve menos x se o x for um número menor do que zero. Essa é a definição de módulo. Por exemplo, o módulo de 3 é o próprio 3. Por quê? Porque 3 é um número maior ou igual do que zero, não é verdade? Módulo de zero, olha, o módulo de zero é o próprio zero. Agora, módulo de menos 5, o módulo de menos 5, observe, o menos 5 é um número negativo, tá vendo? E módulo de um número negativo, conforme você observa aqui, ó, é o oposto dele. E o oposto de menos 5 é o mais 5. Pronto, aqui está a definição de módulo. Existe também uma interpretação geométrica do módulo, que é a seguinte: módulo de um número x é a distância desse número até a origem. Considere a reta real ali, né? A reta real. Aqui, ó, vamos lá, considere a reta real aqui, olha. Reta real é aqui o zero, tudo bem? A origem. Bom, módulo de um número na reta real é a distância desse número até a origem. Então, por exemplo, o módulo de 3 é a distância do 3 até a origem. É essa distância aqui, ó. Quanto vale essa distância? 3. Então, módulo de 3 é igual a 3. Módulo de menos 5. Vamos lá, vou marcar aqui o menos 5. Módulo de menos 5, aqui está o menos 5, ó. É a distância do menos 5 até a origem. É essa distância aqui, ó, que é 5 positivo, e não menos 5, tudo bem? Então, aqui está a definição de módulo e a interpretação geométrica. Agora estamos em condições de resolver todos esses exercícios. O que os exercícios estão pedindo aí? De 1 até 11. De 1 até 11, está pedindo para a gente escrever sem módulo, né? Deixa eu verificar aqui. Isso, de 1 a 12. Reescreva a expressão sem usar o símbolo de valor absoluto ou módulo. Resolver essas continhas aí. Vamos lá. Então, no item A, eu tenho um módulo de 5 menos 23. Então, isso é o mesmo que módulo de 5 menos 23, isso vai dar menos 18. Menos 18. Tá? E módulo de menos 18. Opa, menos 18 é um número negativo. O módulo dele é o oposto dele, é mais 18. Já cabe aqui uma observação que é a seguinte, pessoal. O módulo da diferença não é a diferença dos módulos. Você não pode calcular um módulo de 5, depois calcular um módulo de 23 e fazer a diferença. Não funciona isso aí, tá bom? Não funciona. Tá? Vamos lá. Agora, no item 2, aqui sim você vai calcular primeiro o módulo de 5, depois o módulo de 23 e fazer a diferença. Esses dois exemplos aqui foi bem providencial, né? Foram providenciais, né? Então tá, vamos resolver isso aqui. O módulo de 5 é o próprio 5, menos o módulo de 23 é 23, não é isso? O módulo de 5 é 5, o módulo de 23 é 23. E 5 menos 23 vai dar menos 18. Esses dois exemplos vieram dizer pra gente que o módulo da diferença, olha, de A menos B, isso aqui é diferente de módulo de A menos módulo de B, não é isso? Aqui o módulo de 5 menos 23 deu 18, e aqui o módulo de 5 menos módulo de 23 deu menos 18, tudo bem? Então tá, continuando. Agora, item 3, módulo de menos π. O π, o valor aproximado é 3,14, então menos π é um número negativo. Portanto, o módulo dele vai ser o oposto dele, vai ser o π positivo. Assim, ó, mais π. Item 4, π menos 2, né? Π menos 2. Bom, pessoal, olha só. O π é aproximadamente 3,14, né? O valor aproximado dele. Então, 3,14 menos 2 vai dar um número positivo.
essa quantidade aqui, pessoal, é uma quantidade positiva. E módulo de uma quantidade positiva é ela mesma. Então aqui você vai escrever π menos... Mas, professor, como é que é essa história aqui desse sinal menos? Pessoal, você deve entender o seguinte. Módulo de uma quantidade positiva é exatamente ela, não importa como ela está escrita. Entendeu? Módulo de uma quantidade positiva é exatamente ela, não importa como ela está escrita. Então, essa quantidade π menos 2 é positivo? É, porque o π é 3,14. Menos 2 vai dar um número positivo, não vai? Então, essa quantidade aqui é uma quantidade positiva. Módulo de uma quantidade positiva é exatamente ela. Não importa como ela está escrita. Então, vai ser o próprio π menos 2. Tudo bem? Agora o exemplo 5. Bacana isso aqui, olha só. A raiz de 5 é aproximadamente 2,2, né? Então, o 2,2 menos 5 vai ser negativo, concorda comigo? Essa quantidade aqui, olha, raiz de 5 menos 5 é uma quantidade negativa. Então, módulo de uma quantidade negativa é o oposto dela, você deve trocar o sinal, né? Então, o módulo de raiz de 5 menos 5 vai ser menos raiz de 5 mais 5. Também esses dois exemplos aqui, o 4 e o 5, bem interessantes, na verdade. Olha só, aqui no 4, está dizendo que módulo de uma quantidade positiva é ela mesma, não importa como ela está escrita. Aqui é π menos 2, você repete π menos 2. Não vai inventar de colocar aqui π mais 2 não, tudo bem? Bom, e aqui, um módulo de uma quantidade negativa, você deve trocar os sinais dessa quantidade. Então aqui vai ficar, aqui tem mais raiz de 5, você coloca menos raiz de 5, aqui tem menos 5, você coloca mais 5. Tudo bem? Vamos lá. Item 6 agora, item 6. Vai ser módulo, vou resolver esses dois módulos aqui dentro primeiro. Módulo de menos 2 é mais 2. Menos, nada de fazer menos com menos aqui, pelo amor de Deus, não pode não, tá, pessoal? Estou resolvendo esse módulo e agora eu vou resolver esse módulo. Módulo de menos 2, mais 2, menos, que esse aqui eu repeti. Módulo de menos 3 é mais 3. Pronto, já resolvi esses dois módulos. Lembrando que esse sinal menos é esse aqui. Bom, o que vai dar isso? 2 menos 3 dá menos 1. Então, eu vou ter módulo de menos 1. Excelente. E o módulo de menos 1 é 1 positivo. Continuando, agora o item 7, módulo de x menos 2, se x é um número menor do que 2. Então, novamente, a gente tem que ter em mente o seguinte, módulo de uma quantidade positiva é exatamente ela, não importa como ela está escrita, e módulo de uma quantidade negativa é o oposto dela, você tem que trocar os sinais. Muito bem, muito bem. Então eu quero determinar aqui o módulo de x menos 2, sabendo que x é um número menor do que 2. Vê se você concorda comigo. Se x é um número menor do que 2, essa quantidade aqui, o x menos 2, é uma quantidade negativa, concorda comigo? Por exemplo, se x for 1, olha, observe, 1 é menor do que 2. Se x for 1, aqui vai ficar o quê? 1 menos 2 vai dar menos 1, é negativo. Se x for 0, né, que também é menor do que 2, se x for 0, aqui vai ficar o quê? 0 menos 2 vai dar menos 2, que também é negativo, tudo bem? Qualquer que seja o x menor do que 2, o x menos 2 é uma quantidade negativa. Então, o módulo de x menos 2 vai ser o quê? Menos x mais 2. Você tem que trocar o sinal, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, módulo de x menos 2 igual a menos x mais 2. Excelente. Agora, o item 8 é um módulo, de novo, um módulo de x menos 2. Agora, se o x é um número maior do que 2, x maior do que 2. Bom, se x é um número maior do que 2, vê se você concorda comigo. Essa quantidade aqui vai ser positiva. Por exemplo, se x for 3, aqui vai ficar, ó, 3 é maior do que 2, 3 é maior do que 2. Aqui vai ficar 3 menos 2 dá 1, 1 é positivo. Se x for 10, que é maior do que 2, aqui vai ficar o quê? 10 menos 2 vai dar 8, que é positivo. Então, para todo x maior do que 2, essa quantidade aqui, olha, é positiva. E módulo de uma quantidade positiva é ela mesma, tudo bem? Então, aqui vai ficar assim, ó, módulo de x menos 2 é exatamente ela, né? O próprio x menos 2. Excelente, excelente. Bom, agora o item 9. O item 9, pessoal, diferente do 7 e 8, ele não deu uma condição pra gente, Mas a gente observa o seguinte, que
A condição está em x maior ou igual que menos 1 ou x menor do que menos 1, não é verdade? O que a gente observa? Ó, professor, como é que você acha esse menos 1? Como é que é essa história desse menos 1? Basta pegar essa expressão aqui e igualar a zero. Então vai ficar x mais 1. Vou fazer um rascunho aqui, ó. X mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Muito bem. Aí a gente observa o seguinte, que se x for um número maior do que menos 1, essa quantidade aqui, olha, vai ser positiva. Todo e qualquer número maior ou igual do que menos 1, né? Todo x maior ou igual do que menos 1, é tal que o x mais 1 é maior ou igual do que zero, não é verdade? Por exemplo, se x for exatamente igual a menos 1 mais 1, zero. Se x for, por exemplo, 3, né? Que é o número maior do que menos 1, 3 mais 1, 4. O módulo de 4, ele mesmo, na quantidade positiva, tudo bem? Então, isso aqui, olha, o módulo de x mais 1 vai ser igual ao x mais 1, se acontecer o quê, pessoal? Se esse x for um número maior ou igual do que menos 1. Entenderam o raciocínio aqui? Como é que eu achei o menos 1 mesmo? Pegando esse x mais 1 e igualando a zero. É claro que tem um caso geral, que é o estudo do sinal das funções, tá? Mas aqui é fácil a gente observar que o divisor de águas, vamos dizer assim, é o menos 1. Se x for maior do que menos 1, essa quantidade aqui, ó, x mais 1, é maior do que zero, né? Ou seja, se x for maior ou igual do que menos 1, essa quantidade aqui é maior ou igual do que zero, e, portanto, o módulo dessa quantidade é essa quantidade mesmo, né? O módulo de x mais 1 é o próprio x mais 1, se o x for maior ou igual do que menos 1. Agora, se x for um número menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, aqui vai ficar negativo, não vai? Olha, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, dá negativo. Módulo de uma quantidade negativa, você tem que trocar o sinal. Então, o módulo de x mais 1 vai ser o quê? Vai ser agora o menos x, menos 1, você tem que trocar todos os sinais, tá bom? Se o x for menor do que menos 1. Bom, o item 10 é a mesma linha de raciocínio. Aqui no caso do item 10, o divisor de águas, vamos dizer assim, é o meio, né? Por que o meio? Basta pegar o 2x menos 1 igual a zero. 2x igual a 1, aí você vai achar x igual a meio. O que a gente observa? Se x é maior do que meio, 2x menos 1 é uma quantidade positiva, é positivo, não é verdade? E se x for menor do que meio, 2x menos 1 é negativo. Dessa forma, o módulo de 2x menos 1, módulo de 2x menos 1 vai ser o quê? O próprio 2x menos 1, se o x for maior ou igual do que meio. Excelente. E aí você deve trocar o sinal, menos 2x mais 1, se x for menor do que meio. Excelente, excelente. Bom, o item 11, bem interessante que o item 11, o módulo de x ao quadrado mais 1. O módulo de x ao quadrado mais 1, pessoal, vai ser o próprio x ao quadrado mais 1. Já vou te explicar por quê. Por quê? Pelo seguinte, qualquer que seja o número real que você pensar, e o cálculo aí trabalha com os números reais, né, o cálculo 1, qualquer que seja o número real que você pensar, ele ao quadrado vai dar maior ou igual do que zero. Sempre maior ou igual do que zero. E aí, quando você somar 1, vai dar um número positivo. Concorda comigo? Pensa comigo. Qualquer que seja o número que você imaginar, ele ao quadrado é maior ou igual do que zero. Quando você somar 1, ele vai ficar positivo. Então, qualquer que seja o x, essa quantidade aqui, ó, x ao quadrado mais 1, é uma quantidade positiva, ou seja, é um número positivo. E módulo de um número positivo é ele mesmo. Tranquilo? Bom, agora o item 12, módulo de 1 menos 2x ao quadrado, né? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso da seguinte maneira. Você vai encarar 1 menos 2x ao quadrado, né? Como sendo uma função f, né? Vai considerar 1 menos 2x ao quadrado como sendo uma função f e vai fazer o estudo do sinal dessa função. Esse é o caso geral, pessoal. O caso geral. O que eu quero dizer é o seguinte. Você poderia estar resolvendo os itens 9, 10 e 11 assim também, considerando o que aparece dentro do módulo como sendo uma função f e fazendo o estudo do sinal dessa função. Só que nesses casos aqui foi tranquilo, né? Para a gente fazer as análises foi tranquilo. Agora aqui já não está tão imediato, já não está tão tranquilo assim fazer as análises. Então, nesse caso,
Você chama o que está dentro do módulo de uma função f, considera uma função f a quantidade que está aqui dentro do módulo, e faz o estudo do sinal dessa função. Em que consiste estudar o sinal de uma função? Pessoal, estudar o sinal de uma função significa dizer para quais x ela é positiva, para quais x ela é negativa e para quais x ela é nula. E como é que a gente faz isso? Assim, ó, vamos lá. Vou considerar a função aqui, ó, f de x, é para ela que eu estou olhando, ó, f de x igual a 1 menos 2x ao quadrado. Quero estudar o sinal dessa função. Quero saber para quais x o f de x é positivo, para quais x o f de x é negativo e para quais x a função se anula. Como proceder para estudar o sinal de uma função? Providência 1 é determinar suas raízes. Determinar as raízes de uma função é pegar a função e igualar a zero, né? Igualar a zero. Então vamos lá. 1 menos 2x ao quadrado igual a zero. Então, menos 2x ao quadrado igual a menos 1. Multiplicando aqui por menos 1, né? Significa 2x ao quadrado igual a 1, ou seja, x ao quadrado igual a 1 meio, e, portanto, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1 meio, né? Raiz quadrada dessa quantidade, não é verdade? E então tá, aí vai ficar raiz de 1 é 1 mesmo, sobre raiz de 2. E ainda você pode racionalizar, multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2, e obter o seguinte, mais ou menos raiz de 2 sobre, olha, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Excelente. Então aqui estão as raízes. O que nós estamos fazendo mesmo? A gente está estudando o sinal dessa função a fim de escrever isso aqui sem um módulo. Muito bem. O que você tem que fazer para estudar o sinal de uma função? Providência 1 é determinar as raízes. Já determinei. Providência 2, fazer um esboço gráfico. Então tá, vamos pensar no gráfico dessa função. Olha só, o gráfico dessa função, será que dá para fazer aqui? Dá. O gráfico dessa função é uma parábola. Por que é uma parábola? Porque a função é de segundo grau. Que mais? Ela vai ter concavidade voltada para baixo, porque o parâmetro A é negativo, tá vendo? É menos 2. E vai tocar o eixo x em 2 pontos, né? No menos raiz de 2 sobre 2 e no mais raiz de 2 sobre 2. Então, o esboço gráfico seria algo mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Aqui vai estar o menos raiz de 2 sobre 2. Aqui o mais raiz de 2 sobre 2. Bom, o que a gente observa? Que para valores menores que menos raiz de 2 sobre 2, o gráfico está abaixo, né? Significa que o f de x vai ser negativo. Então você coloca o sinalzinho de menos aqui. Bom, entre menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2, o gráfico está acima do eixo x. Se está acima do eixo x, significa que o y é positivo, ou seja, o f de x é positivo. E analogamente você vai concluir que aqui é negativo. Pronto, fiz o estudo do sinal dessa função. Então, para estudar o sinal da função, o que eu tenho que fazer? Determinar as raízes, fazer um esboço gráfico. Feito um esboço gráfico, fica fácil a gente observar o seguinte, que se x é um número menor que menos raiz de 2 sobre 2, ou maior que mais raiz de 2 sobre 2, essa quantidade aqui, olha, 1 menos 2x ao quadrado é negativa. Se x for um número entre menos raiz de 2 sobre 2 e mais raiz de 2 sobre 2, essa quantidade aqui é uma quantidade positiva, não é verdade? Pronto, em vista desse estudo, a gente consegue escrever isso aqui, olha, sem um módulo. Então, isso vai ser igual a quê? Vai ser igual aqui, ó. Vai ser exatamente igual a 1 menos 2x ao quadrado, se acontecer o seguinte, se menos raiz de 2 sobre 2 for menor ou igual do que x, e menor ou igual do que mais raiz de 2 sobre 2. Não foi isso que a gente combinou? Se x estiver nesse intervalo aqui de menos raiz de 2 sobre 2 até mais raiz de 2 sobre 2, essa quantidade é maior ou igual do que zero, né? Maior ou igual do que zero, é positivo, maior ou igual do que zero. Então, ó, maior ou igual do que zero, módulo de uma quantidade maior ou igual do que zero, ela mesma. Bom, agora a gente vai escrever o seguinte, menos 1 mais 2x ao quadrado, a gente vai trocar o sinal dessa quantidade, né, dessa expressão, menos 1 mais 2x ao quadrado, se acontecer o quê? Se o x for menor do que menos raiz de 2 sobre 2, tá vendo? Se x for menor que menos raiz de 2 sobre 2, a função é negativa, ou seja, essa quantidade aqui é negativa, por isso você tem que trocar o sinal.
Ou se o x for o quê? Ou se o x for maior do que raiz de 2 sobre 2. Interessantíssimo. Pessoal, estudo do sinal de uma função importantíssimo dentro de cálculo 1. Principalmente quando você estiver analisando crescimento e decrescimento de funções via derivadas. Importantíssimo você saber estudar o sinal das funções. Tudo bem?